começando mais um dia do nosso estudo. Nós vamos continuar então o estudo do nosso livro Obras Póstumas. Nós estamos finalizando o capítulo que trata da influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral, a sua regeneração pelo Espiritismo. E vamos entrar também, ainda hoje, porque falta bem pouco para a gente acabar esse capítulo, na teoria da beleza, né, segundo a visão de Allan Kardec. Vamos lá então. Vou ler aqui um trecho do parágrafo anterior para a gente contextualizar aqui os nossos comentários. Ele estava lembrando, nós conversamos nos últimos estudos que nós desenvolvemos sobre esse tema. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de letras de músicas, né, de programas de televisão que nós temos na atualidade e a temática, né, que são utilizadas para a composição, para a produção, né, desses programas, dessas músicas. E aí nós vimos que, como Kardec traz para nós, que nós estamos muito focados àquilo que acontece no nosso cotidiano. Quando nós falamos sobre música, nós lembramos que as letras, por exemplo, falam dos amores frustrados, dos amores baseados na sensualidade, fala nas nossas dificuldades do cotidiano. Então, as nossas artes, bastante empobrecidas com essa temática, não conseguem ir além daquilo que o mundo físico, aquilo que essa influência materialista oferece para todos nós. No nosso estudo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a pintura, sobre a escultura, a mesma coisa, né? Quais são as temáticas que são utilizadas nessas obras de arte, os quadros. Falamos um pouquinho sobre os quadros da Idade Média, os quadros contemporâneos, né? Principalmente aqueles durante a Idade Média, em que a Igreja exerceu uma grande influência sobre as artes. Nós vimos ali os artistas pintando aquilo que eles imaginavam ser a realidade do mundo espiritual, falando sobre o céu, falando sobre o inferno, falando sobre as almas sofredoras, né? Então, tudo isso é a influência que o mundo físico oferece para todos nós. E Kardec diz assim, né, aqui no nosso livro: como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. O Espiritismo nos mostra, com efeito, o futuro sob um dia novo e mais ao nosso alcance. Através dele, a felicidade está mais perto de nós. Ela está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam, que nunca deixaram de estar em contato conosco. A morada dos eleitos, a dos réprobos, não estão mais isoladas. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra, entre todos os mundos de todos os universos. A felicidade consiste no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição, e numa constante atividade que tem por objetivo instruir e conduzir para esta mesma perfeição aqueles que se retardaram. O inferno está no próprio coração do culpado, que encontra o castigo nos seus remorsos, mas não é eterno, e o mal, entrando no caminho do arrependimento, reencontra a esperança, esta sublime consolação dos infelizes. Então essa visão da arte que nós falamos, saindo do mundo físico e adentrando no mundo espiritual, ainda é essa visão bastante limitada. Falando, por exemplo, né, que as almas que se encontram no inferno, nessas pinturas que já foram realizadas, mostram que essas almas estão perdidas por toda a eternidade. Então vemos que não há esperança para aqueles que cometeram erros, vemos que o céu, dentro dessa visão do paraíso, ela é oferecida apenas àqueles que conseguiram se eleger para aquela condição, e aqueles que não conseguiram estarão simplesmente isolados para todo sempre. E aí então o Espiritismo vem trazer a sua contribuição, falando sobre essa colaboração, ou esse estreitamento que há entre o mundo dos infelizes e o mundo dos felizes, mostrando que é apenas uma questão de tempo para que haja essa transformação e que não é uma condição definitiva. E aí, apresentando para nós todas as possibilidades de evolução que o mundo espiritual oferece,
começando pelo arrependimento, passando pela reconstrução, falando sobre o desenvolvimento dos valores, das virtudes, falando sobre as infinitas condições que existem no plano espiritual para todas as pessoas, né, em que nós temos ali toda a eternidade para trabalharmos esse processo de evolução. Kardec coloca então, né, que fontes inesgotáveis de inspiração para a arte, isso a partir dessa visão do plano espiritual. Quantas obras-primas em todos os gêneros as ideias novas não poderão criar pela reprodução das cenas tão multiplicadas e tão variadas da vida espírita. Ao invés de representar os despojos frios e inanimados, ver-se-á a mãe tendo ao seu lado sua filha querida na sua forma radiosa e etérea, a vítima perdoando ao carrasco, o criminoso fugindo em vão do espetáculo que, sem cessar, renasce de suas ações culpáveis. Aqui é bacana essa interpretação de Kardec, porque normalmente nós temos, eu até cheguei a postar há pouco tempo, lá no Facebook, uma amostra do que vem a ser a arte tumular. A arte tumular, nós já conversamos sobre isso, é uma representação da dor e do sofrimento que existe dentro de todos nós ao nos separarmos de um ente querido. Então nós temos ali aqueles que são os escultores, que fazem as suas artes mostrando um anjo chorando, mostrando alguém se lamentando, tendo aquela figura, né, realmente que demonstra, que denota um sofrimento. Isso porque a morte para nós ela representa o término de uma relação, e é um término bastante doloroso e que é visto de uma forma definitiva. A partir do momento em que nós começamos a ver o mundo espiritual de uma forma diferente. Como nós mesmos falamos, né, recentemente nós tivemos aqui o Dia de Finados, nesse último fim de semana, e ali o Espiritismo sempre procura difundir as suas ideias, difundir as verdades que são estudadas pelos seus seguidores, pelos seus adeptos, falando que a morte não é definitiva, que a morte não é o fim, mas que ela é uma transformação em que todos nós, né, passaremos para o mundo espiritual e ali nos reencontraremos e viveremos, né, a nossa felicidade conforme ela for conquistada. Então que a morte já não é mais aquela ideia do luto, aquela ideia do cemitério, aquela ideia dos despojos físicos. Então nós percebemos que através da influência da doutrina espírita, tirando o foco das dores relacionadas com o mundo físico, nós começamos a adentrar no mundo espiritual, no mundo de esperança, no mundo de continuidade, no mundo de felicidade. A mesma coisa, né, a vítima perdoando ao carrasco, porque nós temos, quando nós pensamos naquele que sofre uma agressão e ele acaba eventualmente desencarnando por isso, não precisamos ir muito longe, basta a gente lembrar, por exemplo, até mesmo um pouco fora da arte, quando nós pensamos nos grandes ditadores que já estiveram presentes aqui na nossa humanidade, né, no nosso planeta, pensando, por exemplo, o que estariam fazendo aqueles judeus que foram executados nas câmaras de gás lá dos campos de concentração, com os líderes nazistas que os encaminharam para lá. Nós já imaginamos assim as situações mais tétricas possíveis, né, que eles estariam revoltados, que estariam gemendo, gritando, buscando vingança, destilando todo aquele ódio contra aquele carrasco. E aí então a doutrina espírita nos fala que todos nós temos a possibilidade de regeneração, que o perdão é uma lei definitiva no plano espiritual e que todos nós, mais tempo ou menos tempo, teremos essa compreensão e passaremos, né, desse estágio humanizado dos sentimentos primitivos para aquele estado mais espiritualizado, né, do amor incondicional. O criminoso, por exemplo, fugindo em vão do espetáculo que, sem cessar, renasce de suas ações culpáveis. Nós lembramos então de todos aqueles que são culpados e vão para o plano espiritual e definitivamente vão para o inferno, segundo a visão tradicional
das religiões clássicas. Então, por ser um pecador, por ser um criminoso, ele está então condenado a viver aquele crime por todo sempre. E aí então a doutrina espírita nos fala sobre a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, as provas, as expiações, tudo isso englobado, né, tudo isso envolvido pelo processo de regeneração e evolução espiritual. Então nós saímos dessa visão limitada que o mundo físico oferece para nós e conseguimos representar, através da arte, essa nova visão do plano espiritual, essa esperança que todos nós buscamos. É muito comum, quando nós estudamos sobre a destinação de todas as almas no plano espiritual, e quando nós pegamos como referência as religiões tradicionais, nós imaginamos que aquelas pessoas que foram boas foram para o céu, e aquelas pessoas que foram más, pecadoras, vão para o inferno. E aí então nós trouxemos um exemplo. Imaginemos uma mãe que é apaixonada pelo seu filho, ama demais o seu filho, e aí então o filho acaba sendo um criminoso, em virtude das suas falhas morais, acaba cometendo um crime. E aí depois de um certo tempo os dois acabam desencarnando. E aí inevitavelmente, segundo essa visão tradicional, a mãe, por ser uma pessoa muito boa, vai para o céu, e o filho, por ser uma pessoa pecadora, vai para o inferno. E a gente fica se perguntando, será que essa mãe, vendo o filho sofrendo por toda a eternidade no inferno, ela teria paz para desfrutar daquilo que o paraíso oferece? Então a gente começa a mostrar as contradições desse pensamento, né? E isso acaba inevitavelmente, como nós comentamos, refletindo nas nossas expressões artísticas. Kardec continua: o isolamento do egoísta e do orgulhoso no meio da multidão, a perturbação do espírito que nasce para a vida espiritual, etc., etc. E se o artista quer elevar-se acima da esfera terrestre, nos mundos superiores, verdadeiros édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade conquistada, ou reproduzir algumas cenas dos mundos inferiores, verdadeiros infernos onde as paixões reinam soberanas, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse não terá a reproduzir. Então, nós tivemos alguns flashes, vamos dizer assim, daquilo que o mundo espiritual pode oferecer através de filmes que atualmente vêm sendo produzidos, relatando o mundo espiritual. Então a gente lembra, voltando um pouquinho, quando nós falávamos sobre o filme Fausto, por exemplo, filme bastante antigo, lá do início do século XX, quando falava, né, sobre a presença do diabo arrecadando as suas almas, quando nós falamos sobre a presença da morte retratada, né, por aquele indivíduo com aquela roupa negra, aquele capuz e aquela foice, quando nós falamos aquela comédia, uma comédia muito legal, inclusive, O Céu Pode Esperar, quando houve ali uma morte equivocada, e aí então um espírito que desencarnou voltou, né, em outro corpo. E o que retrata o mundo espiritual é exatamente um ambiente onde o chão é repleto de fumaça, que representa as nuvens, e tem um avião que conduzem as almas, né, um avião que conduz as almas de volta ao mundo físico. Nós temos outros filmes que mostram cidades espirituais, nós temos regiões infernais, até mesmo desenhos, né? Tem até um desenho muito interessante que retrata o Inferno de Dante, né? Como referência à Divina Comédia de Dante Alighieri, que foi produzida lá no primeiro milênio, né? Nesse nosso primeiro milênio da era cristã. E aí então vai tentando fazer uma interpretação do que vem a ser o inferno. Quantas vezes nos filmes de terror nós vemos aquele homem vermelho, chifrudo, com um tridente, ou então quando nós vemos os anjos representados com aquelas asas. Todas essas ideias foram transmitidas pelas religiões tradicionais, representando aquilo que o mundo espiritual seria a partir da sua visão. Inevitavelmente, a arte, algumas vezes, ela ousa representar o plano espiritual e, obviamente, acaba também trazendo para nós essa mesma interpretação. Filmes, por exemplo, de anjos, que me veio agora à mente, Anjos Rebeldes, que mostram ali anjos com personalidades humanas. Quando nós tivemos Cidade dos Anjos,
né, que também é um filme recente, que foi uma regravação de um filme que foi produzido na década de 30, década de 40, Asas da Esperança, se não me engano é o nome do filme, um filme alemão, inclusive. Então a gente vê assim que os anjos e os demônios sendo representados o tempo todo. Então, quando nós começamos a ter uma compreensão do plano espiritual, falando que os anjos e os demônios são apenas figuras, né, que a nossa mente, que a nossa criatividade acabou produzindo, a gente começa a perceber o mundo espiritual de uma forma diferente. A gente começa a ver o mundo espiritual muito além dessas interpretações limitadas que nós apresentamos hoje. Então, como Kardec coloca para nós, falar sobre o mundo dos eleitos, segundo a interpretação dos espíritos, o mundo onde os verdadeiros Édens, né, que eles chamam, onde os espíritos adiantados vivem a felicidade conquistada, ou então reproduzir algumas cenas dos mundos inferiores. Nós tivemos um exemplo disso, quando nós tivemos duas produções interessantes. A primeira foi a novela A Viagem, né, que trouxe para nós ali aquela interpretação do suposto Vale dos Suicidas, vocês se lembram, né? O personagem Alexandre, que era um jovem rebelde, acabou num assalto desencarnando e foi levado para aquele mundo infernal, né, que na verdade não era nem suicídio ali, mas ele acabou quase sendo considerado dessa forma. E aí mostrava aquele lugar cheio de lama, cheio de sombras, cheio de relâmpagos, né, vivendo ali num vale, num abismo, numa clareira, alguma coisa assim. E depois nós tivemos Nosso Lar também, que foi ao cinema, que mostrava André Luiz também naquela região umbralina. Então, são formas, né, de representar esses estados espirituais que nós ainda, infelizmente, né, e pelas nossas limitações, nós utilizamos as referências humanas que nós temos hoje. Mas com o passar do tempo, conforme nós fomos explorando um pouco mais esse lado do mundo espiritual e trazendo um pouco mais assim a visão da sua realidade, as nossas produções conseguirão retratar de uma forma mais fiel o que é exatamente o mundo espiritual. Então, nós temos também as manifestações dos espíritos que vêm de uma forma fantasiosa, a questão da mediunidade. Então nós temos séries, filmes, novelas que falam sobre médiums, que falam sobre fenômenos espirituais, sobre manifestações, mas trazendo para nós muito mais a visão do espetáculo do que a interpretação da sua realidade. Mas a partir do momento em que nós conseguimos realmente trabalhar de uma forma fiel essas informações, certamente nós traremos cenas muito, muito emocionantes, quadros palpitantes, como diz Kardec, né, de interesse que nós poderemos reproduzir. E continua, sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. Hoje ele já é mais explorado, né, porque Kardec, quando escreveu isso, naquela época o teatro, já falei para vocês dos filmes O Grande Truque, e outro filme também, me esqueci o nome dele agora, mas que fala sobre mágicos do passado, né, do século XIX. Então eles costumavam alugar os teatros e apareciam então os ilusionistas, né? Aliás, o outro filme é O Ilusionista. Então, tanto O Grande Truque como O Ilusionista são dois filmes que mostram pessoas que viviam em funções dos truques, do ilusionismo, né, das supostas mágicas que faziam naquele passado. Então faziam objetos desaparecer, utilizavam truques baseados na eletricidade e tudo mais, e inevitavelmente acabavam trazendo também um toque, uma pitada do sobrenatural. E aí então faziam, né, simulações de manifestações espirituais. Aliás, essa parte do ilusionismo relacionada com as manifestações espirituais das reuniões mediúnicas são dois eventos daquela época que estavam intimamente vinculados. Porque muitos médiums eram chamados de prestidigitadores por Kardec, vocês se lembram do estudo. Então, os prestidigitadores nada mais são do que os ilusionistas do presente. Como não havia esse nome naquele período, então usava essa prestidigitação. Ou seja, a rapidez das mãos, a capacidade de manipular objetos e tudo mais. Então, como as fantasias
do ser humano sempre foram muito voltadas ou muito estimuladas por esse lado do sobrenatural, nesses espetáculos de aparições, de levitações e tudo mais, apareciam também aqueles que eram supostos médiuns, que falavam com os espíritos, que tinham capacidade de fazer com que os espíritos se materializassem. Daí então que muitos médiuns eram chamados de charlatães, pelo fato de criarem truques para apresentarem uma manifestação espiritual, e ao mesmo tempo que muitos ilusionistas eram considerados médiuns, porque eles faziam as suas apresentações fazendo com que as pessoas acreditassem de fato que os espíritos se manifestassem. Por isso que quando Kardec fala no livro dos médiuns, que nós estamos estudando, a respeito dos truques, a respeito dos cuidados que deveria ter para evitar que o charlatanismo contaminasse a doutrina espírita, que é uma doutrina legítima e foi trazida com manifestações espirituais legítimas, tomasse muito cuidado para que esses truques, esse ilusionismo não fosse confundido, ou pelo menos tirasse a credibilidade daquilo que a mediunidade realmente representa. Porque naquela época era realmente algo muito próximo. As irmãs Fox, por exemplo, para vocês que já leram a história dela, conhece mais ou menos a trajetória que elas viveram. Então foi em 1848, quase 10 anos antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos, ele lançou em 57. Em 48 começaram então, lá em Hydesville, no estado de Nova York, começaram então as manifestações. Lá na casa onde elas moravam, que era uma casa pequena. E aí começaram então as batidas na parede, começaram então as especulações, os jornais começaram a retratar, né, ou a reportar aquilo que acontecia na casa daquela família. Era um casal com 3 filhas, né? E aí então essas meninas começaram a se tornar famosas. A partir do momento em que elas começaram a ficar reconhecidas, uma delas tinha se casado, que ela tinha assim, uma ambição empresarial um pouco maior do que as demais, e essa irmã mais velha começou então a planejar apresentações em que elas, como sendo 2 médiums, se apresentariam e ganhariam por isso, porque elas cobrariam por esse espetáculo. E elas começaram a se apresentar em outros estados dos Estados Unidos, ali na costa atlântica, começaram a viajar para a Europa para fazer apresentações. E aí começaram a ser criticadas, porque a gente lembra sempre que nessas manifestações os espíritos aparecem de acordo com o livre-arbítrio deles. Só que algumas vezes elas simulavam. Se vocês lembram, quando a gente estuda lá no comecinho do Livro dos Médiuns, falando sobre aqueles nervos estalantes, um nervo que existia, né, um músculo estalante, na verdade, que existia no tornozelo. Então nós temos assim, cada um de nós tem assim uma habilidade de fazer alguma coisa no nosso corpo estalar, né? Alguns estalam o joelho, outros estalam o tornozelo. Eu, por exemplo, consigo estalar minha mandíbula, e assim cada um vai fazendo um barulho diferente. E naquela época, o que acontecia? As pessoas tinham aquela tendência a fazerem as reuniões em ambientes fechados, vivendo naquela penumbra, apenas à luz de uma vela, aquele silêncio. As casas tinham assoalho de madeira, e aí então alguém que conseguia fazer um truque com o tornozelo fazia um barulho. E aquele barulho num assoalho de madeira acaba ecoando por todo o ambiente. Então eles perguntavam, né? Tem alguém aqui presente? Aí alguém mexia o tornozelo e fazia pocket. Aí todo mundo se espantava porque ouvia um barulho. E aí então esses tipos de truques, assim como outros mecanismos também, né, de roldanas, de molas, de dobradiças e tudo mais, começavam a ser utilizados para poder estimular a manifestação espiritual. E as irmãs Fox, nesse caso, elas acabavam sendo desmascaradas algumas vezes, que eram de fato os médiums, mas também era uma mediunidade que nem sempre se manifestava de uma forma legítima, e acabavam então produzindo esses truques. E aí no final das contas a irmã mais velha acabou ganhando um certo dinheiro, as outras irmãs acabaram desencarnando pobres, uma delas inclusive era alcoólatra, então elas tiveram uma trajetória bastante perturbadora. Então para nós do Espiritismo, que temos as irmãs Fox como sendo o marco do início das manifestações espíritas reportadas publicamente, Kardec inclusive teve contato
com essa documentação, com essas publicações e tudo mais, conhecendo a trajetória dessas irmãs Fox, porque elas não eram espíritas. Às vezes a gente fala com tanta empolgação, porque as irmãs Fox para cá, as irmãs Fox para lá, elas não eram espíritas, tiveram uma trajetória extremamente polêmica, tiveram um final da vida extremamente dramático, né? Então, isso tudo porque a época favorecia muito isso. Então, quando nós falávamos sobre esses truques que eram produzidos naquela época, Kardec falava daquilo que acontecia no século XIX, do muito pouco que era apresentado a respeito do mundo espiritual. Porque a única forma que eles tinham de manifestações eram ou aqueles quadros, ou aquelas peças teatrais, como por exemplo os autos, né? O Alto da Barca do Inferno, quem não estudou isso em literatura, né? Que falava ali de um anjo, de um diabo, que tinha um barco que levaria um para cá, outro para lá. Isso era uma representação do que era o mundo espiritual. Nos teatros, os truques das manifestações mediúnicas também era uma forma de expressão de arte do mundo espiritual. Já na atualidade, nós começamos então a ter novas produções, falando, por exemplo, dos filmes de terror, dos mortos-vivos que renasciam, dos fantasmas, das assombrações, né? Os primeiros filmes de terror que foram produzidos, como o próprio Nosferatu, na década de 20 do século XX, do século passado, né? Então, tivemos ali aqueles primeiros filmes, aí começaram a vir novas expressões, novas formas de manifestações artísticas, trazendo a representação do que foi o mundo espiritual. Já a partir do momento em que a televisão e o cinema começaram a se tornar realmente produtos comerciais, né, começaram a se tornar instrumentos comerciais, aí vieram tantas e tantas produções, desde aquelas muito bem elaboradas até aquelas de gosto duvidoso. Mas sempre falando sobre, trazendo para nós esse estímulo do sobrenatural. Por isso Kardec coloca, de novo aqui, sim, certamente, o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. Né? Ou seja, naquela época era inexplorado, hoje está mais do que explorado, hoje está super explorado. Está exageradamente explorado, até mesmo, né, trazendo para nós interpretações completamente equivocadas do que vem a ser o plano espiritual. E continua. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nesta fonte as mais sublimes inspirações, e seu nome viverá nos séculos futuros, porque às preocupações materiais e efêmeras da vida presente, ele substituirá pelo estudo da vida futura e eterna da alma, só que agora de uma forma legítima. Nós temos, por exemplo, aliás, o Brasil vive uma fase bastante interessante de produções espíritas. Né? Aliás, se os filmes se tornarem realmente comerciais, nós perceberemos as grandes produtoras investindo fortunas para poder publicar livros que falem dessa temática. Porque histórias não faltam, basta a gente ver a quantidade de romances que tem por aí. Né? Então nós temos ali histórias da Idade Média, da escravidão, dos tempos contemporâneos. Nós temos histórias de todas as épocas, com todos os enredos, desde as grandes cidades, nas fazendas. Né? Então, para quem já leu romance, dá para ter uma ideia da grande variedade de temas que nós temos para abordar. E todos eles tratando do mundo espiritual. Algumas vezes de uma forma um pouco fantasiosa, algumas vezes de uma forma mais realista, mas temas não faltam. Então hoje o Espiritismo oferece não apenas uma nova visão do plano espiritual, mas oferece também subsídios para que esse plano espiritual seja explorado por essas produções artísticas. Fraterna colocou, né? Esperamos que não sejam fantasiosos. Né? Na verdade, Fraterna, o que nós temos hoje, quando nós falamos de Espiritismo, é fundamental que nós tenhamos como referência a codificação. Né? Só que, como nós já conversamos, é difícil nós encontrarmos pessoas realmente interessadas no estudo da codificação. E quando eu falo é difícil, nós pensemos assim num universo de 20 milhões de pessoas,
que é mais ou menos aquilo que o Espiritismo tem de seguidores e de simpatizantes aqui no Brasil atualmente, desses 20 milhões, quantos desses se interessam em estudar as obras de Allan Kardec e quantos se interessam em apenas ouvir palestras ou fazer leituras de romances e tudo mais? A gente vai ver uma porcentagem muito pequena daqueles que se interessam realmente. Então hoje, quando nós falamos sobre o mundo espiritual, a referência que nós temos ainda são esses livros. Mas, conforme a gente vai amadurecendo, conforme as respostas ou as informações do plano espiritual comecem a chegar de uma forma mais filtrada, mais direcionada, nós teremos uma influência mais positiva também. Mas tudo no seu devido tempo. Né? Tudo ainda no seu... no momento da sua compreensão. Né? O Armando colocou: meu medo é que o Espiritismo seja mais uma fonte de se ganhar dinheiro, como as religiões que estão, né? Pois quando se tem dinheiro no meio, a essência fica de lado e é até esquecida. Olha, Armando, se você observar que os programas de televisão hoje falam muito sobre aqueles temas que o Espiritismo explora, a gente sabe que eles não falam disso para poder difundir o Espiritismo. Fala porque dá ibope. Então, infelizmente, ainda essa divulgação doutrinária, ela ainda é sustentada por essa questão comercial. Se nós pegarmos, por exemplo, uma dessas grandes produtoras de cinema que publicaram, por exemplo, né, que produziram, por exemplo, Nosso Lar, E a Vida Continua, Chico Xavier, não fizeram isso pelos bons olhos, né, pela beleza que o Espiritismo oferece. Eles tiveram que fazer uma análise para saber exatamente qual seria o retorno comercial dessas produções. Então ainda tudo está ainda baseado, né? E na verdade nós vemos muitos filmes que foram produzidos que com uma qualidade bastante inferior a esses filmes comerciais. Né? São filmes fracos, filmes ainda feitos de um modo artesanal, porque não há grandes investimentos nessas produções. Basta a gente ver, por exemplo, o Filme dos Espíritos, que foi produzido pela Mundo Maior Editoras, não, foi pela TV Mundo Maior, que é da Fundação Espírita André Luiz daqui de São Paulo. É um filme bastante fraco. Né? O filme Os Órfãos, por exemplo, que foi produzido aqui em São Paulo também, é interessante porque no DVD dos Órfãos nós temos um DVD que fala do filme, né, que tem o filme completo, e no outro é o mesmo filme sendo produzido, só que com um comentário do diretor por cima. Então ele vai comentando cenas, é muito engraçado a gente ver o que aconteceu nos bastidores. Né? Então, quer dizer, para você produzir algo porque você tem idealismo, porque você tem convicção e tudo mais, é muito difícil, porque você não tem investimento comercial para isso. Então eles têm que se virar, tanto o Filme dos Espíritos como Os Órfãos, são dois filmes considerados filmes legitimamente espíritas, mas com uma produção muito fraca, com pouca qualidade. Isso porque essas grandes produtoras não se interessaram em botar muito dinheiro, porque ficaram pensando, mas será que esse filme vai dar algum retorno? Então é difícil você produzir alguma coisa sem que, investindo grande quantidade, sem esperar um retorno. Ninguém faz isso de graça. Né? Então, infelizmente, por enquanto, as coisas nesse campo artístico ainda estão voltadas para esse lado comercial. Né? Em sua maioria se fala de mediunidade, não de doutrina espírita. Pois é, até o jornalista aqui na entrevista falou coisas que não é verdade, porque quem estudou doutrina espírita verá que falta a ele conhecimento. Qual jornalista, Armando, que você fala? Não... Qual desse que você comenta? O Sotomayor? Na verdade ele está falando sobre a biografia de Allan Kardec e a biografia de Chico Xavier. Ele não fala sobre doutrina espírita, né? Então, essa é a questão que a gente tem que observar. Mas tudo ainda voltado. As editoras, por exemplo, elas publicam livros esperando retorno. Quantos livros porque a gente não conhece esse bastidor, né? Ou esses bastidores, né? Mas a gente pode imaginar, dos livros que foram publicados, quantos livros foram para as editoras e não foram publicados porque as histórias não eram interessantes. E isso a gente não vê. A gente só vê os livros que chegam nas prateleiras. Mas aqueles que são recusados porque o editor olha e fala assim, olha, isso aqui não vai dar um bom retorno, não vai ter boa saída, e é desprezado. E de repente é um livro que tem ali informações muito importantes para serem publicadas.
Então, infelizmente, ainda o dinheiro é aquilo que sustenta, né? Então, aí no nosso mundo é assim, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então, no que diz respeito a essas produções artísticas que são mais caras, ainda funciona dessa forma. Se eu sou, por exemplo, um cantor, e eu quero produzir músicas com temática espírita, eu vou ter que procurar uma gravadora. E eu vou ter que pagar para poder produzir esse CD. E nessa produção eu vou ter que pensar qual vai ser o retorno que eu vou ter. Infelizmente tudo é assim, né? O Elcio colocou, abraço Elcio, né? Com tudo isso, muitos já procuraram a casa espírita, nem que seja por interesse, né? Poderia ser melhor, mas tudo tem um início. É uma forma de começar, né? Eu me sinto feliz porque muitos voltaram-se para o lado espiritual. Tudo começa assim, né? A gente começa consumindo alguma coisa e depois essa coisa se torna interessante e a gente acaba tentando conhecer um pouco mais da sua real essência, né? Ele disse que Kardec era um cético. Aí eu pergunto, Kardec não era católico? Cético sim com relação aos fenômenos espirituais. E esse ceticismo foi no começo, né? Na verdade, assim, a história de Kardec diz que ele era católico de formação familiar, mas quando ele começou a participar, a estudar na escola de Pestalozzi, que era uma escola que chamava muito a atenção para esse lado analítico, para esse lado racional, o próprio Kardec começou a questionar os dogmas da igreja. Quando você fala sobre céu e inferno e purgatório, que a Igreja Católica pregava, Kardec já questionava isso por essa formação acadêmica que ele teve. Questione tudo, né? Então não é você ter uma dúvida, inclusive tem até uma passagem interessante sobre a vida de Kardec, que nos seus estudos analisava da seguinte forma: se por acaso você estuda num lugar, ou você vive num lugar muito religioso, e você de repente faz alguma coisa errada, e aí depois você vai fazer uma brincadeira e se machuca, alguém vai dizer para você, tá vendo, Deus está te castigando. E Kardec aprendia na época assim, não, se você caiu, se você sofreu algum acidente, a pergunta é, o que você fez para você cair? Você subiu num muro sem cuidado, você subiu numa árvore sem olhar o galho que ia quebrar e tudo mais. Então essa visão, esse ceticismo que foi relacionado era exatamente o ceticismo com relação aos dogmas religiosos da sua época. Né? Não era simplesmente uma descrença completa no plano espiritual. Né? Talvez ele não se expressou corretamente, mas fazendo a leitura do livro talvez a gente tenha uma clareza naquilo que ele quer dizer. Né? Mas de um modo geral, hoje infelizmente nós não temos nada que seja gratuito. Tudo é cobrado, né? Você tem que fazer campanhas, você tem que fazer promoções para poder arrecadar o mínimo para poder produzir alguma coisa. Né? Infelizmente é assim, mas quem sabe um dia não deixou de acreditar em Deus, né? Seu comportamento de contestar tudo nos trouxe. Sim, exato. Né? Eu acredito que esse ceticismo que o Marcel comentou era o ceticismo com relação a dogmas religiosos, aos dogmas da igreja. E não se tornar um ateu, por exemplo. Né, eu vejo nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui a gente termina então esse lado que fala sobre a influência da arte. E a gente vai aguardando, né? Como eu comentei com vocês, agora em dezembro vai sair um outro DVD, uma produção da Versátil Vídeos, que fala da produção da Versátil, que aborda, né, esse lado da doutrina espírita, e vai falar sobre o Livro dos Espíritos na visão do cinema. Esse é o DVD que vai sair agora, e vários temas do Livro dos Espíritos interpretados, né, por atores nessa produção. Né? Então agora em dezembro um novo material chegando para nós, é uma questão agora de, né, vermos ali a qualidade daquilo que está sendo apresentado. Então, aguardando, né, com paciência, a gente espera que as artes representem de fato aquilo que o mundo espiritual é para nós, e naturalmente a gente espera que a doutrina espírita esteja presente nessa transformação que as nossas artes hoje vão sofrer, né? Mas tudo isso é bom, pois o mundo saberá quem foi Kardec nesse seu trabalho missionário. Quem sabe agora se levará a doutrina mais a sério, né? Pois é, vamos aguardar, né? Porque Kardec, eu tenho um livro, inclusive, um livro que fala das 100 maiores personalidades do século XX. E infelizmente, né, ou da história, né, as 100 maiores personalidades da história. E infelizmente Kardec não está relacionado entre eles. Né? Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para que ele seja reconhecido. Né? Como a gente comentou, na própria França, Kardec é um ilustre desconhecido. Ele está ali no Père Lachaise, né, no cemitério de Paris,
que é o mais famoso do mundo, como mais um entre tantas personalidades, né? Então, se no seu próprio país, onde tudo começou, ele não tem reconhecimento nenhum, então imagina fora dele, né? Então, para nós aqui, a doutrina espírita começa, ainda tem ali ela é muito comentada, mas é muito pouco conhecida, e vamos aguardar, né? Conforme ela for se difundindo e conforme ela for sendo estudada, nós teremos um conhecimento maior, não só de Kardec, mas de outras personalidades também. Nós temos Leon Denis, que foi um grande divulgador do Espiritismo na sua época. Nós temos outros tantos, né, personagens que fazem parte da história do Espiritismo, né? O Brás colocou, Kardec ainda vai ser estudado nas faculdades e não demora muito, né? Então, tomara, né, Brás? Não sei se eu teria tanta empolgação assim, mas, né, eu acho que ainda, enquanto que a ciência não explorar o mundo espiritual de uma forma objetiva, Kardec vai continuar sendo apenas dentro dessa visão geral, um líder religioso como tantos outros. E Kardec não foi líder religioso, ele foi um pesquisador, mas ele ainda será visto dessa forma. Quem sabe, mais para frente, ele começa a ser estudado como Darwin, né? Assim como o darwinismo ele é estudado pela ciência hoje nas escolas, de repente o espiritismo começa também a ser estudado de outra forma. Não o kardecismo, né, mas o próprio espiritismo, né, porque estudar kardecismo é estudar a vida de Allan Kardec. A gente não quer saber necessariamente da vida dele, mas do resultado do seu trabalho. Então, Darwin, Kardec e outros tantos aí, quem sabe se apresentam de uma forma mais clara para a sociedade, né? Vamos aguardar. Bom, a gente vai entrar agora aqui na página 241, num outro tema que também é bastante instigante. A gente só vai fazer uma introdução, depois a gente entra um pouquinho mais, de uma forma mais profunda, chamada Teoria da Beleza, né? Então, essa Teoria da Beleza, ela traz para nós um objeto de estudo bastante interessante, e Kardec, como a gente já comentou com vocês, não teve a preocupação de falar na codificação espírita, porque essa era uma reflexão pessoal que ele tinha sobre situações do cotidiano, situações do dia a dia e tudo mais, né? Então, do seu dia a dia principalmente. Então ele foi escrevendo artigos, foi guardando, alguma coisa ele publicava na Revista Espírita, outra ele não publicava em lugar nenhum. E aí então, depois que elaboraram o livro Obras Póstumas, foram colocando algum desses artigos que acharam interessante. Então a gente vai estudando, né, o Obras Póstumas para estudar o pensamento de Kardec a respeito dessas tantas e tantas situações. E aqui então ele fala sobre essa teoria da beleza. Quando se fala sobre esse tema, né, eu até trouxe aqui um pequeno artigo que fala sobre isso, chamado A Evolução do Conceito da Beleza através da História. E aí então nós temos dois pontos de vista a explorarmos. Primeiro, a própria beleza humana que Kardec explora, né, porque quando ele fala sobre a beleza, ele fala sobre a beleza física das pessoas, né, e a transformação dessa beleza no decorrer do tempo. E nós temos também a própria visão do homem como referência de beleza, né, temos esses dois lados. Então o primeiro ponto que eu vou colocar para vocês aqui, que a gente vai explorar um pouquinho mais, que a gente vai explorar nesse início, é a história da evolução, a evolução do conceito da beleza através da história, né, isso da beleza humana. É um site chamado Saúde e Beleza, que traz um pouquinho dessa passagem, principalmente falando sobre a forma como as pessoas gostam ou gostavam de se apresentar para a sociedade, né? Então o texto diz assim para nós: muito é questionado sobre o que é a beleza, pois os conceitos de beleza modificaram no decorrer da história. Observa-se que antigamente as mulheres mais gordinhas eram as mais belas do que as modelos magérrimas de hoje. Na antiguidade, os povos da Grécia e de Roma destacaram-se pelos cuidados com a aparência e os padrões de beleza que estava ligada a duas coisas essenciais: a proporção do corpo e as características morais.
Já na Idade Média, a Igreja condenava atos excessivos de vaidade, o ideal de virtude e, por consequência, de beleza era a castidade. Outro ideal que determinava a beleza nessa época era o uso de roupas com cores fortes que somente quem era nobre podia usar. Nessa época, uma curiosa moda surgiu na França, em meados do século XII, quando as mulheres raspavam a frente do cabelo e as sobrancelhas para aumentar o tamanho da testa. No Renascimento, os padrões de beleza mudaram novamente. O uso de maquiagem e tinturas de cores mais claras no cabelo, como na Itália, quando as mulheres ficaram no sol para clarear algumas mechas. Posteriormente a esse período, as mulheres eram exuberantes e mais gordinhas, como as representadas pelo pintor Rubens. No século XVII, a beleza era os exageros da vida na corte. O ideal feminino era representado pela rainha Maria Antonieta. Durante o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, as mulheres sofriam com apertados espartilhos para ficar com a cintura excessivamente finas. Na década de 20 e 30, na década de 1920 e 1930, quem estipulava os ideais de beleza era a artista de Hollywood, como Marlene Dietrich, por exemplo. Atualmente, nos desfiles de moda, as celebridades do cinema e da televisão ditam o que deve ser considerado belo e ideal. Por esse motivo, os distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia, são mais propensos a surgirem do que nas outras épocas da história, na qual esses conceitos estéticos não eram muito rígidos. É importante ressaltar que, para ser mais bonito, é preciso que exista um equilíbrio entre a saúde e a beleza, pois somente tendo hábitos saudáveis a pessoa atinge uma beleza maior, tendo vitalidade para o corpo, unhas, cabelos mais resistentes e uma pele mais bem cuidada. E depois aqui continua falando sobre a evolução do conceito de beleza através da história. E Kardec fala exatamente sobre, bom dia pessoal, fala exatamente sobre essa ideia da visão da beleza no ser humano. Por outro lado, nós temos aqui uma visão interessante que fala sobre o ponto de vista, a referência de beleza que o homem tem. Não apenas a respeito de si mesmo, não apenas a respeito da sua beleza física, da sua beleza corporal, mas ele fala sobre a visão da beleza de um modo geral. Porque é interessante que quando nós falamos sobre a história da beleza, nós podemos falar, por exemplo, da história da arte, ou mais ou menos a expressão da beleza através da arte, que, por exemplo, pode ser expresso através da literatura, como nós pegamos assim os livros, como os livros eram publicados antigamente, qual era a abordagem, de que forma que os livros expressavam suas histórias. Eu não falo do vocabulário, porque o vocabulário ele vai modificando com o passar do tempo, mas como se retratava um determinado fato, um determinado evento, no passado diferentemente de hoje. A música, por exemplo, como eram as músicas do passado, como são as músicas atualmente. Então, as ideias que são expressas através do tempo sobre a arte, nós pensamos, por exemplo, que é importante nós falarmos que a arte, a beleza, ela é documentada através da arte. E para isso, nós tivemos ali pessoas que eram dotadas de certa sensibilidade para fazer essa retratação. Então nós tínhamos artistas, nesses artistas nós podemos colocar como sendo os escultores, os pintores, nós tínhamos os poetas, nós tínhamos os romancistas, que esses sim contam, através dos séculos, aquilo que era considerado belo. E aí então hoje nós temos imortalizados, através dos retratos, através das exposições, aquilo que era belo em determinada época. Basta a gente ver também que da mesma forma como nós tivemos esses artistas, poetas, romancistas, nós tínhamos também naquela época fotógrafos, publicitários, arquitetos, estilistas, que também retrataram a beleza através do tempo. Então a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem
pela Europa, vamos colocar assim uma viagem pela Europa. Aí a gente vai fazer uma visita nos centros culturais, né, visitando, por exemplo, a Itália, visitando a Espanha, visitando a Grécia, visitando Portugal e qualquer outro Alemanha, esses países a gente vai então fotografando, né? E Inglaterra também, claro, né? Fotografando e comprando cartão postal, lembranças de todos aqueles pontos turísticos que apresentavam uma bela arquitetura, né? Visitar a casa da Sandra, por exemplo, também lá na Itália. Então, a gente vai fotografando aquelas igrejas, aqueles castelos, aqueles monastérios, obrigado, Cindizinho, e tudo mais. Mas a gente fotografa, deslumbrado com a beleza, mas a gente pergunta assim, será que seria confortável para cada um de nós viver num local como aquele? A gente vê aqueles grandes castelos, né? Que maravilha de castelo, aqueles muros altos, aquelas torres e tudo mais. Será que nós conseguiríamos morar num lugar daquele? Então ele é belo para a nossa visão porque foge um pouco do nosso cotidiano. Mas não significa que para nós, para o nosso dia a dia, aquele seja um padrão de beleza. Basta a gente ver quando assistimos assim um filme épico da Idade Média, onde nós temos aquelas festas que eram realizadas nos castelos, aquelas mulheres belíssimas usando aqueles vestidos, né? Arredondados, cheios de rendas, aquelas perucas lindas e fofas, né? Chegando de carruagem. Será que hoje as mulheres se sentiriam confortáveis usando aquilo? Os homens usamos aquelas sapatilhas esquisitas, né? Aquelas gravatinhas todas estranhas e coisa e tal, aquelas calças coladas no corpo. Será que nós, homens, conseguiríamos usar aquilo tudo? Então a gente acha muito interessante pela beleza das cores, pela beleza do figurino que esses filmes são produzidos, mas certamente isso foge completamente da nossa época. Mas aquilo era um padrão de beleza, então a gente vai vendo que a própria visão de cada período também é interessante. Nós assistimos um filme sobre gregos e romanos. Imaginemos nós com aquele lençol jogado no ombro, lembrando que não havia ainda roupas íntimas naquela época, né? Então nós usávamos sandálias, usávamos aquele lençol em volta do corpo e tudo mais. Será que aquilo para nós seria confortável? Os reis, por exemplo, que são retratados, porque a gente lembra que, principalmente, no caso já pensou nos romanos, né? Dos soldados, né? Que vida que era aquela? Então, se nós pegarmos, por exemplo, assim, que pessoas importantes eram retratadas em cada época e ficaram registradas até hoje. Então nós temos, por exemplo, padrões de belezas de cada época. A Vênus, a estátua, né, de Vênus de Milo, que é bem interessante, né, aquela mulher seminua, aquele corpo escultural e tudo mais, não por causa da nudez, mas por causa da beleza física. Depois a gente vai para retratos, por exemplo, de Jesus, de Maria, que fala exatamente daquele período da humanidade, né, em que as pessoas se vestiam dessa ou daquela forma, até mesmo o formato, a aparência que supostamente tinham naquela época. Nós falamos sobre reis e rainhas. Pegamos, por exemplo, assim, um quadro de Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra no período da Idade Média, aquele homem gordo, com aquela boina esquisita, aquela roupa toda fofa e tudo mais, aquele era o padrão de beleza da época. E se certamente existe até hoje aquele quadro, significa que ele aprovava, né? Porque o rei não vai se deixar retratar daquela forma. Quando nós voltamos da época dos gregos, dos romanos, nós tínhamos ali os bustos dos imperadores, dos senadores, que também eram produzidos, cunhados em moedas e tudo mais. Então, em cada uma dessas obras de arte, cada uma desses elementos artísticos, nós encontramos registrados um determinado padrão de beleza. A partir do final do século XIX, as fotografias começaram a surgir. Eu tenho um documentário, ele é composto de 5 DVDs, que traz para nós a história do cinema. E ele começa falando desde as primeiras tentativas ou dos primeiros ensaios, experimentos que as câmeras de cinegrafia começavam a registrar, coisas mais básicas. Então fazia assim um filminho de 30 segundos para ver como é que funcionava. E foi mostrando de época em época. Mostrava a viagem à Lua, né, de Júlio Verne, mostrava
filmes de terror, filmes que mostravam efeitos especiais, que, diga-se de passagem, eram grotescos naquela época, né? Mas não deixam de ser interessantes. Mas muito mais do que a arte, nós começamos a observar as pessoas, como elas se vestiam, como elas se comportavam. Tem até uma cena interessante de um filme que foi produzido ali por volta de 1905, 1910, né, que mostra-se uma mulher toda bela, né, se expondo, toda bela fazendo poses, né, e provavelmente o marido ou alguém próximo ali fazendo a filmagem para poder retratar. Então mostra assim aquela maquiagem muito diferente da época atual, aquele cabelo também muito esquisito, tal, aquela camisetinha, e quando ela levanta o braço, aqueles 2 chumaços de pelo embaixo das axilas. Isso porque naquela época as mulheres não raspavam os braços. E era absolutamente normal, tanto que ela se colocava assim, ela levantava os braços muito à vontade, né, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum constrangimento, porque era normal para a época as mulheres se portar daquela forma. Então não havia depilação, não havia creminho, não havia aquela cola que ficava arrancando as coisas. As mulheres eram aquilo que elas eram. Então se importavam com maquiagem, se importavam com cabelo e nada mais. Então, assistindo a esses filmes antigos, a gente passa da primeira década do século XIX, do século XX, depois vai para 1920, 1930, 40, e em cada período a gente vai encontrando um padrão de beleza diferente. E até hoje, né, quando a gente pega, basta a gente pegar, por exemplo, para vocês que são um pouco mais antigos, né, porque eu nasci em 69, então a década de 70 para mim eu vivi minha infância nessa época. Mas para vocês que são um pouco mais antigos que eu e que viveram assim já a juventude, um pouco mais da maturidade nesse período, as fotografias da década de 70 eram fotografias horríveis. É aquela boca de sino, vocês se lembram, né? Aquele sapato plataforma, aqueles cabelos do tipo Bee Gees, né? Vocês se lembram? Quando eu vejo fotos da minha família, eu começo a olhar para aquela época, eu falo, como é que vocês conseguiram viver nessa época? Calça pantalona, né, Elcio? Já pensou? Né? Então, assim, os cabelos, a maquiagem que a gente começa a ver, né? Pois é, eu vivi a infância, o Brasil, então eu não cheguei a pegar, né? Eu fiz, em 1980 eu tinha 11 anos, então eu era muito pequeno ainda, né? Então a gente começa a ver assim as roupas, né, que começam a usar, a forma como as pessoas se maquiavam. Quando a gente pega, por exemplo, um programa, principalmente a Rede Globo, né, que ela passa num dos seus canais aqui no canal Viva, programas antigos, a gente vai vendo assim o padrão de beleza daquela época, como elas se vestiam também, as atrizes e tal. Então isso é importante para nós, a gente faz uma viagem no tempo, desde aquela época, antes de Cristo, né, em que os gregos e os romanos, os próprios egípcios também, porque a gente consegue ver como eles eram por aquilo que eles produziram em termos de elementos artísticos. Então nós tínhamos as pinturas que eram achadas, as estátuas que eram produzidas. Nós pegávamos, por exemplo, assim, eu tenho um documentário muito interessante que fala sobre a história do sexo, que é muito legal, um documentário que produzido pela BBC de Londres, e mostra os objetos que falavam sobre sexualidade nas sociedades mais antigas, como, por exemplo, sumérios, fenícios, egípcios, e mostravam estátuas que falavam de sensualidade. E essas estátuas, embora retratassem a sensualidade, traziam também a estética, os elementos artísticos ou os elementos, o padrão de beleza daquele período. Falava sobre a época vitoriana, né, no século XIX, como era o padrão de beleza e tudo mais. Isso é muito interessante de ser estudado. Então isso mostra não apenas uma questão na evolução do gosto de cada época, mas na própria evolução do ser humano, em termos de valores, já que cada um retratava um determinado tipo de comportamento. Né? Então, o que Kardec pretende retratar para nós, trazer para nós aqui nesse capítulo, que fala sobre a teoria da beleza, né? Bom dia, pessoal, que fala sobre a teoria da beleza, ele aborda exatamente essa questão da beleza física do ser humano. Quando nós voltamos no tempo, naquele tempo mais antigo, na história antiga, né, dessas sociedades do passado, nós tínhamos ali
uma determinada feição no rosto das pessoas. Uma feição mais grosseira, uma feição mais agressiva, mais primitiva. Né? E depois a gente vai passando com o tempo e vai vendo que as nossas expressões vão se modificando, se tornando mais suaves, se tornando mais sutis. Isso que é interessante. Então Kardec diz assim para nós, vou ler só um trechinho aqui para a gente fazer um aquecimento. Ele diz assim, a beleza é uma coisa convencional e relativa a cada tipo. Aí ele já está falando de uma questão racial, né? Cada raça tem um padrão de beleza certo. O que constitui a beleza para certos povos não é para outros uma horrenda feiura? Os negros se consideram mais belos que os brancos e vice-versa. Neste conflito de gosto, haverá uma beleza absoluta? E em que ela consiste? Somos realmente mais belos que os Hotentotes e os Cafres? E por quê? Hotentotes e Cafres são dois grupos raciais da África, né? Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar os Hotentotes que faziam parte de uma tribo africana, né? E nós somos mais belos que eles, e por quê? Esta questão, que à primeira vista parece estranha ao objeto dos nossos estudos, entretanto, a ele se prende de uma maneira direta e toca o futuro da própria humanidade. Ela nos foi sugerida, assim como sua solução, pela seguinte passagem de um livro muito interessante e bem instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis do Globo e da Humanidade, de Charles Richard. O autor se dedica a combater a opinião da degenerência física do homem, desde os tempos primitivos. Refuta vigorosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes e empenha-se em provar que, do ponto de vista da vida física, ponto de vista da força física e do talhe, né, o talhe seria assim a forma do corpo, a estética, né, os homens de hoje valem como os antigos, se é que não os ultrapassaram. Passando a beleza das formas, ele se exprime assim nas páginas 41 e seguintes. No que toca à beleza do rosto, à graça da fisionomia, a esse conjunto que constitui a estética do corpo, a melhoria é ainda mais facilmente constatada. Então, esse autor, que Kardec analisa, ele fala que, fazendo uma análise da fisionomia de cada grupo, em cada período da humanidade, nós vamos encontrar uma certa melhoria, uma certa sensibilização da expressão humana. Então, se no passado os homens tinham aquela feição mais grosseira, hoje tem uma feição mais delicada. Então, fazendo uma análise, naturalmente, daquilo que a arte traz para nós, através dos bustos, através das estátuas, através dos quadros que foram pintados naquele passado. Então, hoje, nós conseguimos fazer uma comparação. Nós vemos, assim, hoje, né, os reis e príncipes do passado, os artistas do passado, a gente começa a olhar e fala assim, meu Deus do céu, mas que gente feia naquela época. Hoje é muito diferente. Claro que é diferente, né? Primeiro porque a arte naquela época ela era uma arte mais limitada em termos de técnica do que no presente, ou em termos de produtos, de equipamentos do presente, né? Mas as expressões físicas continuam. E a gente vê que houve realmente uma mudança. Basta para isso lançar um olhar sobre os tipos que as medalhas e as estátuas antigas nos transmitiram intactos através dos séculos. A iconografia de Visconti e o Museu do Conde Clairol são, entre vários outros, duas fontes onde é fácil aurir os elementos variados deste mundo interessante. A iconografia de Visconti, a gente lembra que a família Visconti ela foi governante da cidade de Milão lá no século XII, no século XIII e tudo mais. E como essa família era muito rica, normalmente eles solicitavam que cada uma das pessoas daquela família fossem retratadas através de um quadro. E até hoje esses quadros são guardados, né? Então basta a gente ver assim, as pessoas da família, então a gente pensa assim, ou a humanidade, de um modo geral, era muito feia naquela época,
ou aquela família era a mais azarada que tinha, porque tinha muita gente feia. Né? Então isso mostra, através dessa iconografia, dos registros daquela família, né, um grupo de indivíduos daquele período que trazia determinada expressão. E continua. O que primeiro atinge esse conjunto de figuras é a rudeza dos traços, a animalidade da expressão, a crueldade no olhar. Olha só que interessante que esse autor coloca. Sente-se, com um arrepio involuntário, que se tem diante de si gente que o cortaria sem piedade em pedaços para dar de comer às suas moreias, assim como fazia Pilon, rico apreciador de boas iguarias de Roma e familiar de Augusto. O primeiro Brutus, Lucius Junius, aquele que mandou cortar a cabeça dos seus filhos e assistiu com sangue frio ao suplício de ambos, assemelha-se a uma fera. Seu perfil sinistro toma de águia e do mocho o que esses dois carniceiros de ar têm de mais feroz. Vendo-o, não se pode duvidar de que não tenha merecido a vergonhosa honra que a história lhe confere. Se ele matou seus 2 filhos, teria certamente estrangulado sua mãe pelo mesmo motivo. O segundo Brutus, Marcus Junius, que apunhalou César, seu pai adotivo, lembra da história, né? Até tu, Brutus. Pois é, isso aqui. Precisamente na hora em que esse mais contava com seu reconhecimento e seu amor, lembra nos seus traços um tolo fanático. Ele não tem nem mesmo essa beleza sinistra que o artista confere frequentemente nessa energia excessiva que leva ao crime. Cícero, o brilhante orador, o escritor espiritual e profundo, que deixou uma grande lembrança de sua passagem neste mundo, tem um rosto esmagado e comum que devia torná-lo muito menos agradável de ver do que ouvir. Júlio César, o grande, o incomparável vencedor, o herói dos massacres, que fez sua entrada no reino das sombras com um cortejo de 2 milhões de almas que ele, para lá, havia enviado, era tão feio quanto seu predecessor, mas de um outro gênero. Seu rosto magro e ossudo, colocado sobre um pescoço comprido, enfeitado por um gogó saliente, o faz parecer muito mais um grande Gilles forasteiro do que um grande guerreiro. Gilles aqui é uma personagem, um personagem da comédia francesa, né, que era como se fosse colocado como sendo um trapalhão. Né? Que mais aqui que ele coloca para nós? Bom, depois aqui ele começa a falar sobre outras personalidades. Né? Pois é, exatamente, fraterno, essa é a parte interessante, que parecem personagens caricaturadas, mas que na verdade representam a imagem fiel desses indivíduos. Então a gente fica se perguntando, né, o que houve de transformação realmente na feição humana com o passar do tempo, conforme ele foi evoluindo moralmente. Porque existe essa ideia, né, de que a transformação do nosso mundo, moralmente falando, vai proporcionar também uma transformação na própria constituição física dos homens, na própria constituição física de cada indivíduo. Porque você melhora moralmente, a sua aparência física também mostra essa transformação, essa sutileza do caráter, em vez daquele embrutecimento inicial que nós víamos, né? Então temos ali várias mudanças que vão acompanhando. Então, né, fazendo uma viagem no tempo, quando a gente pega o Hermes, lembrou um pouco mais acima ali Cleópatra. Cleópatra, na verdade, fizeram o canal The History Channel, o pessoal fez um estudo sobre Cleópatra e tentaram fazer a reconstituição do rosto dela, através daquela técnica, né, utilizada pela medicina legal e tudo mais, né, com técnicas forenses e coisa e tal. Que mulher feia! Aí eles colocam Sophia Loren, né, como sendo ali a nossa... Sophia Loren não, né, era... Como é que era mesmo, Hermes? Qual é o nome daquela atriz que representava Cleópatra? Me esqueci o nome dela agora. Coloca pra mim aí, gente, o nome dela. Que ela até desencarnou recentemente. Elizabeth Taylor, exatamente. Elizabeth Taylor era assim, uma mulher belíssima para a época dela, né? Com sua maquiagem, coisa e tal. O próprio César também era um outro
belo homem, né, representado ali pelo outro ator que eu esqueci o nome também, mas quando fizeram ali a representação dela, né, a reconstituição do seu corpo, ela é uma mulher muito feia. Né? Então, a gente vê assim que vai mudando o tempo, vai mudando também as características do ser humano. Mas a gente vai estudar isso no nosso próximo encontro, que a gente vai parar por aqui então o nosso estudo de hoje, né? Já chegou aqui no nosso final. Tá? Então, agora a gente saiu então dessa parte das influências materialistas sobre as artes, e a gente vai entrar agora sobre a questão da teoria da beleza, segundo a visão de Kardec, baseado, né, nesse escritor que falava sobre a evolução do globo e da humanidade também.